Já ouvi isso em algum lugar. Bem, hoje eu vou falar sobre mais um livro. Chama A Batalha do Apocalipse. É um livro, por incrível que pareça, brasileiro, de escritor brasileiro, lançou no Brasil mesmo. A Batalha do Apocalipse, da Queda dos Anjos ao Crepúsculo do Mundo, de Eduardo Spohr, editora Versus. E daqui a edição normal, eu não tenho a versão edição especial, dizer que é edição especial. Edição especial é cheia de figuras, edição normal, pelo visto, não é, só texto mesmo. E a edição normal. A edição especial vem várias figuras, eu vi como é, vi na internet as fotos, parece bem legal. Mas quando eu comprei só tinha essas, daqui é bem mais barato, muito mais barato. Metade do preço daqui, comprei por R$20. A edição especial é 40. Bem, se você ver aqui atrás do livro, na contracapa, já vem falando que a Batalha do Apocalipse conta sobre o fim. Apocalipse, a Batalha do Apocalipse. E vou falar a verdade, é Batalha do Apocalipse, mas não é só Apocalipse não. E como o nome já diz, da queda dos anjos ao crepúsculo do mundo. Queda dos anjos, quando Lúcifer foi expulso do céu. Crepúsculo do mundo, quando Lúcifer voltou à terra. Bem, já vou dizendo que esse é o melhor livro de ficção brasileiro. O livro, ele não faz blasfêmia à Bíblia. Ele é baseado na história bíblica do Apocalipse, sobre Lúcifer voltar à terra, as guerras que tem, aquela guerra no céu, o mundo destruindo. Isso foi o escritor pegou isso e fez uma história de ficção. Então já presta atenção, o livro é uma de ficção, só pega a história do Apocalipse para uma base. O livro é de 2010. É dividido em 3 partes, sendo que começa com o manuscrito sagrado dos Malaquins. Tem até disponível na internet, quem quiser ler. Aí vem a parte 1, Vingadora Sagrada, com 5 capítulos. Não, 5 não. 8 capítulos. Depois vem a parte 2, Ira de Deus, com 2 capítulos. Depois vem apesar de 2 é grande. Depois vem a parte 3, Flagelo de Fogo, com 9 capítulos. Depois vem um epílogo, depois um glossário para entender as coisas. E por fim, a linha do tempo, para quem não entendeu direito a história, entender melhor. Esse manuscrito sagrado dos Malaquins é muito interessante, faz você querer ler o livro logo. Depois vem a parte 1. Vem um prólogo. É bem aqui o comecinho, bem hipnotizante mesmo, faz você querer ler o livro todo. Depois o livro também se passa no Rio de Janeiro, tá? Apesar também de contar lá no passado, também passa pela Torre de Babel e tudo. Se concentra tudo no Rio de Janeiro. Cristo Redentor, uma coincidência, né? Rio de Janeiro, um escritor brasileiro. Rio de Janeiro, Cristo Redentor. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Uma coincidência ou não? Leia o livro que você vai saber. O personagem principal é Ablon, um anjo caído, que se junta a uma feiticeira pra... Eles vão passando pelo tempo, vão vendo... É uma história assim, meio confusa. Você precisa entender bem a história. Mesmo que você não entenda, você vai entender o conteúdo da história, mesmo que não entenda a história toda. A história vai ficando meio confusa, mas depois volta ao rumo. Você vai entender tudo. Esse livro é bem recomendado para quem tem cérebro forte, porque não é um livro para qualquer um. Se você for uma pessoa que não lê muito e que não pensa muito, vai parar de ler, não vai entender nada.
Os lugares que passam, por exemplo, na história, eles voltam, tem volta no tempo, passa na Torre de Babel, tem a destruição de Sodoma, né? Tudo também tá fala na Bíblia. São tudo na versão aqui dos anjos, aquela batalha celestial que houve no céu, que Lúcifer caiu junto com os seguidores. Também tem a parte do inferno. Ablon, que é o personagem principal, ele é sempre tentado. Ele tem que enfrentar muitas coisas, muitos vilões. Uma história mesmo de ação e aventura. Se fizesse o filme ia ser muito bom. Uma trilogia aí, ou um seriado em estilo talvez anime, né? Se eu contar muita coisa, dou spoiler, porque o livro vai mudando. O livro é muita coisa que tem no livro. Cada parte da história vai mudando completamente. Personagens vão aparecendo, personagens vão sumindo, personagens vão morrendo. Alguns nunca mais aparecem, outros aparecem do nada por um tempinho, pronto. Outros aparecem e só voltam muito depois. Então, vou ler aqui a sinopse do livro para não dar nenhum spoiler para vocês. Só estou falando que o livro é muito bom. Também tem uma coisa sobre o livro da vida. O final não agrada muito, eu também não gostei muito do final não, mas quem sabe você goste, né? O início é excelente, o início é muito bom, parece que foi o melhor início que fizeram para um livro. Olha, há muitos e muitos anos, tantos quanto o número de estrelas no céu, o paraíso celeste foi palco de um terrível levante. Um grupo de anjos guerreiros, amantes da justiça e da liberdade, desafiou a tirania dos poderosos arcanjos, levantando armas contra seus opressores. Expulsos, os renegados foram forçados ao exílio e condenados a vagar pelo mundo dos homens até o dia do juízo final. Mas eis que chega o momento do apocalipse, o tempo do ajuste de contas. O único sobrevivente do expurgo, Ablon, o líder dos renegados, é convidado por Lúcifer, o arcanjo negro, a se juntar às suas legiões na batalha do Armagedon, o embate final entre o céu e o inferno, a guerra que decidirá não só o destino do mundo, mas o futuro da humanidade. Das ruínas da Babilônia ao esplendor do Império Romano, das vastas planícies da China aos gelados castelos da Inglaterra medieval, a Batalha do Apocalipse não é apenas uma viagem pela história humana, é também uma jornada de conhecimento, um épico empolgante repleto de lutas heróicas, magias, romance e suspense. Pois é um bom livro de história também, né? E divertido de ler. Vai aprender muito, passa por muitos lugares da Terra, muito mesmo. Não há na literatura em língua portuguesa conhecida nada que se pareça com a Batalha do Apocalipse. José Louzeiro, escritor e roteirista. O livro tem mais de 500 páginas, tem quase... Deixa eu ver aqui, tem mais ou menos aqui uns 590 páginas mais ou menos. Então é longo, bem longo mesmo, muito longo. As letras não são tão grandes assim. Então quem procura uma boa leitura, recomendo Batalha do Apocalipse, numa banca perto de você.